Primeiro livro de Samuel, capítulo 23, eu vou ler do verso 19 ao verso 29. Diz assim o texto da palavra de Deus. Então subiram os efeus a Saul, a Gibeá, dizendo: não se escondeu Davi entre nós, nos lugares seguros de Oreza, no outeiro de Áquila, que está ao sul de Gesimom? Agora, pois, ó rei, desce conforme te impõe o coração. Toca-nos a nós, entregámo-lo nas mãos do rei. Disse Saul: benditos sejais vós do Senhor, porque vos compadecestes de mim. E depois informai-vos ainda melhor. Sabei e notai o lugar que frequenta e quem o tenha visto ali, porque me foi dito que é astutíssimo. Pelo que atenta bem, e informai-vos acerca de todos os esconderijos em que ele se oculta. Então voltai a ter comigo com seguras informações, e irei convosco. Se ele estiver na terra, buscá-lo-ei entre todos os milhares de Judá. Então se levantaram eles e se foram a Zif, adiante de Saul. Davi, porém, e os seus homens estavam no deserto de Maom, na planície, ao sul de Gesimom. Saul e os seus homens se foram ao encalço dele, e isto foi dito a Davi, pelo que desceu para a penha que está no deserto de Maom. Ouvindo Saul, perseguiu a Davi no deserto de Maom. Saul ia de um lado do monte, e Davi e os seus homens do outro. Apressou-se Davi em fugir para escapar de Saul, porém este e os seus homens cercaram Davi e os seus homens para os prender. Então veio o mensageiro a Saul, dizendo: apressa-te e vem, porque os filisteus invadiram a terra. Pelo que Saul desistiu de perseguir a Davi e se foi contra os filisteus. Por esta razão, aquele lugar se chamou Pedra de Escape. Subiu Davi daquele lugar e ficou nos lugares seguros de En-Gedi. Oremos mais uma vez. Bendito Deus e Pai, exaltamos o glorioso nome do Senhor, certos daquilo que cantamos nesta manhã, que Tu és um Deus que está acima de todos, mas que ao mesmo tempo se inclina para contemplar nós, homens pequenos, pecadores, e nos cerca de bênçãos sem medida. Ó Deus, que nesta manhã, no dia do Senhor, mais uma vez, o Senhor se agrade em falar ao nosso coração, que a Tua palavra viva e eficaz penetre, ó Deus Santo, profundamente o nosso coração e venha sondar os nossos intentos, os nossos pensamentos, nos conduzindo, Deus, de forma piedosa, a fim de vivermos neste mundo para a glória do Teu nome. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, no domingo passado, eu mencionei aqui que viver em um mundo quebrado não é fácil. No entanto, você viu no texto, no contexto anterior, como é que você vive em meio às tribulações, em meio às aflições. A partir daquilo que viveu Davi, você viu as lições que pode tirar para a sua vida. É preciso que você sirva a despeito das tribulações. O mundo não gira em torno da sua vida. A vida não parou porque você está passando por aflições. E Deus coloca você cercado de pessoas a fim de que você sirva estas pessoas. É preciso também não se surpreender com a ingratidão. Quando você serve, muitos não vão reconhecer aquilo que você faz. E se você não estiver fazendo o que você faz para a glória de Deus, você acabará se decepcionando.
você viu também que é preciso confiar no cuidado de Deus. E Davi confiava neste cuidado. Você pode perceber isso, notar isso, nos salmos que foram escritos por Davi, exatamente nesse contexto em que ele está vivendo. Após o encontro com Jonatas, porque Davi fugiu de Saul, Saul estava perseguindo Davi e não conseguia encontrá-lo, Jonatas foi encontrar o seu amigo. O texto diz que Jonatas fortaleceu a fé de Davi em Deus. E o texto vai mostrar que Davi permanece numa região chamada de Zif, ou no deserto de Zif. O que ocorrerá neste local vai levar Davi a escrever o Salmo 54. Se você olhar o Salmo 54, eu peço que você abra a sua Bíblia, você vai reparar exatamente isso no título do Salmo. O título do Salmo diz assim: ao mestre de canto, salmo didático para instrumentos de cordas, de Davi, quando os ifeus vieram dizer a Saul: não está Davi homiciado entre nós? Se você quiser saber o que é homiciado, você volta lá no texto de Samuel e você repara logo o verso 19. Então subiram os ifeus a Saul a Gibeá, dizendo: não se escondeu Davi entre nós. Homiciado é alguém que fugiu, que está sendo acusado de algum tipo de crime e que está oculto em algum lugar. É isso que está ocorrendo com Davi. Ele está escondido no deserto de Zif. Os ifeus se apresentam a Saul dizendo: Davi está homiciado entre nós, ou Davi está escondido entre nós. O texto de hoje então vai ensinar você que quando ameaçado, você deve descansar no Senhor. Quando você estiver ameaçado, você deve descansar no Senhor. Como é que você percebe isto aqui no texto? Bom, nesse mundo quebrado, você vai enfrentar muitos dilemas. Você vai enfrentar muitas de situações complicadas. A exemplo de Davi, por exemplo, você pode ser traído por pessoas muito chegadas a você. É a primeira coisa que você percebe aqui nesse texto. No verso 19, que eu já li, você percebe que os ifeus vão até Saul, que estava lá em Gibeá, para dizer que Davi estava escondido entre eles. De que Davi se encontrava entre eles. E você precisa saber quem são os ifeus. Zif era uma cidade do sul de Judá. Então, quando você sabe disso, você percebe que eles são da mesma tribo que Davi. Davi é da tribo de Judá, os ifeus são da tribo de Judá. Estes homens, então, que estão indo até Saul a fim de entregar Davi, são pessoas bem próximas, porque dentro da comunidade ou do povo de Israel, eles pertenciam a uma tribo bastante específica, a mesma tribo de Davi. E não é sem razão que você vai perceber uma expressão que aparece lá no Salmo 54. E eu peço que você deixe aí a sua Bíblia também marcada no Salmo 54, porque vez por outra eu vou fazer menção ao que está sendo dito aqui. O Salmo 54 é uma oração de Davi quando tudo aquilo está acontecendo. Quando os ifeus vão até Saul a fim de entregar a Davi. Então veja o verso 3 do Salmo 54. Pois contra mim se levantam os insolentes e os violentos procuram tirar minha vida. Não tem Deus diante de si. Repare uma palavra aí no verso 3. Na sua Bíblia está traduzido: pois os insolentes. A palavra que é traduzida por insolente aqui, ela tem o sentido de estrangeiro ou estranho.
Em algumas traduções você vai ter exatamente essa expressão aparecendo. Pois os estranhos estão se levantando contra mim. Davi está olhando para aqueles que são da sua própria tribo e não está reconhecendo estes homens. Estão dizendo, eles estão agindo como pessoas estranhas, como estrangeiros, como pessoas que não têm Deus diante de si. Essa é a ideia do texto. O próprio povo de Davi procura Saul a fim de entregar o seu compatriota. Se você levar em conta que o povo conhece o livro de Gênesis, isso fica ainda mais complicado. Porque lá em Gênesis há uma profecia bem específica acerca da tribo de Judá. O cetro não se apartará de Judá. E agora você tem um rei que não é da tribo de Judá, Saul é de Benjamim. Um rei que está o tempo todo andando segundo os seus caminhos, que já foi rejeitado. Você tem agora um outro homem da tribo de Judá, que foi ungido pelo Senhor e que está sendo perseguido por este rei. O cenário está montado para aquilo que Gênesis anunciou. O cetro não vai se apartar de Judá. Entretanto, os homens de Judá, os compatriotas de Davi, são os primeiros a quererem entregar ele a Saul. Pessoas próximas. Nisso eles estavam agindo de forma pior do que o povo de Keila. Se você lembrar do contexto anterior, você vai lembrar que Davi salvou essa cidade de Keila. Keila era também uma cidade de Judá. E por que eu estou dizendo que os efeus estão agindo de forma pior que os habitantes de Keila? Porque a preocupação dos habitantes de Keila foi a seguinte: tudo bem, Davi nos salvou, mas se Saul vier aqui, ele vai matar todo mundo, ele vai exterminar a cidade. É melhor entregar Davi do que ter toda a cidade exterminada. Não justifica a atitude de traição ao seu Salvador, mas explica. Entretanto, os efeus não estão sob ameaça. Ao que parece, a única coisa que eles querem é demonstrar a sua lealdade a Saul, a fim de receber alguma coisa em troca. Dê uma olhada lá no verso de número 20. Agora, pois, ó rei, desce conforme te impõe o coração, toca-nos a nós, entregámo-lo nas mãos do rei. Esses homens, ao que tudo indica, eles têm interesse em receber alguma coisa da parte de Saul. Nós vamos ajudar o rei e nós vamos levar algum tipo de vantagem com isso. É por isso que Davi está falando lá no Salmo 54, eles não têm Deus diante de si. Sabe qual é a única coisa que estes homens recebem de Saul? Uma pretensa bênção de um rei com quem Deus já não fala mais. Veja o verso 21. Disse Saul: bendito sejais vós do Senhor, porque vos compadecestes de mim. Imagine o tamanho da hipocrisia religiosa que você tem aqui. Um homem que está fazendo tudo conforme o seu querer, que não pediu orientação de Deus, que quando Deus orientou fez exatamente o contrário, que já ouviu de Deus que ele não vai mais ser o rei, porque Deus tirou o reino dele e deu o reino a alguém que é melhor do que ele, mas esse homem que insistentemente anda pelos seus próprios caminhos, agora como um religioso diz: Deus abençoe vocês, que o Senhor os abençoe. E é essa a paga dos enfermos. Se eles esperavam receber mais alguma coisa em troca, nada aconteceu. Algo terrível, meus irmãos, é ver alguém tão próximo a você, como alguém da sua família, alguém da sua casa, traindo a sua confiança. Se você já passou por alguma coisa assim,
Você sabe bem do que eu estou falando aqui. Nós sabemos que os homens, muitas vezes, tomam atitudes complicadas, eles são ingratos, eles traem, mas quando essa traição vem de alguém próximo, isso parece ferir muito mais. E isso por conta das expectativas. Daqueles que são de fora, por vezes você não espera nada, mas de quem está perto de você. É por isso que você tem expressões como, olha, eu esperava de qualquer pessoa, menos de você. Como assim? Aquele que está na sua casa é menos pecador do que os que estão fora da sua casa? Talvez você esteja fazendo um juízo bem equivocado sobre aqueles que estão perto de você. Por isso que quanto maior a expectativa, maior será a frustração. Mas isso acontece. O tempo todo você verá isso acontecendo. Por exemplo, há pessoas que se converteram e viram os seus familiares passando a falar mal deles, levantando falso testemunho, não querendo mais estar perto, não querendo conversar mais. Pessoas que em outro tempo eram próximas, estavam o tempo todo juntas, e agora, aquele que se rendeu a Cristo vê os seus parentes se afastando deles. Isso é natural, a Bíblia disse que isso aconteceria. Entretanto, isso traz tristeza. Isso traz muitas vezes frustração. Pessoas que eram próximas e que agora estão se portando, como Davi diz aqui acerca dos seus patrícios, eles são estranhos. Pessoas da mesma tribo, mas que estão se portando como estranhos. Há aqueles que traem seus familiares para tentar levar vantagem em algo. Alguns já me ouviram dizer aqui, eu geralmente falo, quando alguém fala assim, a minha família é muito unida, a minha resposta é sempre a mesma. Eu só acredito em família unida depois do inventário. Minha família é muito unida. Já teve um inventário? Não. Falei, então depois do inventário a gente conversa sobre a sua família. Porque o momento do inventário causa uma transformação em algumas pessoas. Por causa de dinheiro, e não precisa ser muito dinheiro. Você vai ver pessoas outrora muito chegadas se digladiando, brigando, não, isso é comigo, isso vai ficar comigo, isso é meu, isso não é seu. Pessoas que andavam juntas. Há casos de traição conjugal na família. O irmão que se relaciona com a esposa do seu irmão. Pais. Eu vi um caso dia desses de uma moça que casou com um rapaz e que traiu o seu marido com o pai dele. Como é que você espera algo assim? Mas um mundo quebrado, vivendo debaixo do sol, você vai ver, você vai enfrentar muitas vezes isso, você será traído por pessoas chegadas. E vários são os motivos que podem levar pessoas chegadas a você a trair a sua confiança. Nessas horas, nunca perca de vista, nunca se esqueça que o próprio Senhor Jesus Cristo veio para os que eram seus e os seus não o receberam. Ele veio para o povo dele, para salvar o povo dele. Foi rechaçado. Além disso, no seu ministério ele foi traído por um amigo chegado. Lembra que foi essa a expressão que Jesus usou quando Judas chegou com os homens para prendê-lo? Amigo, para que vieste? 30 moedas de prata. Era o que Judas queria para trair o seu amigo. No mundo quebrado, muitas vezes, você se decepcionará com pessoas perto de você, com pessoas chegadas. Mas há mais aqui.
No mundo quebrado, você pode ser duramente perseguido. Saul está no encalço de Davi. Ele continua no encalço de Davi. E agora, de graça, os efeus chegam lá, de graça para Saul, né? Porque os efeus eles esperavam alguma coisa. Eles chegam para Saul e dizem: olha, Saul está escondido entre nós. E então ele ouve a notícia dos efeus e instiga estes homens a ir buscar ainda mais detalhes sobre a localização exata do seu inimigo. Ele ainda fará uma acusação aqui a Davi, dizendo que Davi é astuto. Eu ouvi dizer que esse homem é muito astutíssimo. Saiba exatamente a localização onde ele está. E veja, é um falso testemunho, porque o que Davi está fazendo até agora não é agir com astúcia, ele está se defendendo de um rei que persegue ele de forma implacável. E Saul segue firme no seu propósito iníquo. Saul não medirá esforços para cumprir o seu intento. Dê uma olhada nos versos 22 a 23. E depois, informai-vos ainda melhor. Sabei e notai o lugar que frequenta e quem o tenha visto ali, porque me foi dito que é astutíssimo. Pelo que atentai bem e informai-vos acerca de todos os esconderijos em que ele se oculta. Então, voltai a ter comigo, com seguras informações, e irei convosco. Se ele estiver na terra, buscá-lo-ei entre todos os milhares de Judá. Eu não vou sossegar enquanto eu não encontrar esse homem. É esse o intento de Saul. E por vezes aqueles que se levantarem para perseguir a sua vida se tornarão tal qual Saul, se tornarão cegos em seus intentos, tão cegos que não vão perceber a maldade dos seus próprios atos. Talvez você olhe estranho e pense: como é que essa pessoa se porta assim comigo? Será que ela não está vendo a injustiça que ela está cometendo? Não, ela não está vendo. Ela está cega. Ela quer destruir muitas vezes a sua vida. Mas aqui há algo que precisa ficar guardado no seu coração para que você também vigie. Porque se é verdade que muitos podem perseguir você injustamente, é também verdadeiro que se você deixar com que algum desejo governe o seu coração, você seja o perseguidor. Você seja aquele que, qualquer momento que passa, você fala mal da pessoa. Você já tem algo contra ela. Você já guardou isso no seu coração. E agora qualquer coisa que essa pessoa faça, você interpreta da pior maneira possível. Você pode ser um perseguidor. Cuidado. E se você pensar que está vivendo de forma assim, peça perdão. Cuide do seu coração, para que você não seja também um perseguidor. Mas muitas vezes, é claro, você também será perseguido. Injustamente, implacavelmente. Os efeus, eles seguem as ordens de Saul. Eles vão ao encalço de Davi, eles vão procurar informações, mas Davi acaba sabendo dessa movimentação, se retira para outro lugar. Dê uma olhada no verso 24. Então se levantaram eles e se foram a Zife adiante de Saul. Davi, porém, e os seus homens estavam no deserto de Maom, na planície ao sul de Gesimom. Davi parte para outro lugar. Davi, ele quer livrar a sua vida. Enquanto isso, Saul e os seus homens vão sair em busca de Davi. E de novo, Davi toma notícia do perigo iminente. Então, ele vai sair de onde ele está e vai até uma pedra que havia lá naquele deserto. É isso que então irá ocorrer. Mas não adianta. Davi
vai se ver cercado por Saul e pelos seus homens. A perseguição é de fato implacável. Dê uma olhada nos versos 25 e 26, que você tem exatamente os detalhes. Saul e os seus homens se foram ao encalço dele. E isto foi dito a Davi, pelo que desceu para a penha ou para a pedra que está no deserto de Maom. Ouvindo-o Saul, perseguiu a Davi no deserto de Maom. Saul ia de um lado do monte e Davi e os seus homens do outro. Apressou-se Davi em fugir para escapar de Saul, porém este e os seus homens cercaram Davi e os seus homens para os prender. Meus irmãos, no mundo de pecado, pode ser que você venha a enfrentar tamanha perseguição e que você se veja agora como Davi. Não há escapatória. Não há o que fazer. Saul parece que finalmente conseguirá realizar o que ele quer. Pode haver momentos em que, a semelhança de Davi, você vai tentar escapar de circunstâncias adversas e no fim vai ficar encurralado. Vai pensar, não adiantou nada. Você conhece aquela expressão que se usa, nadou e morreu na praia? É a expressão que se usa quando, olha, se esforçou até para tentar se livrar disso, não adiantou nada. Tanto esforço em vão. Parece que é isso que está ocorrendo, porque Davi foge para cá, foge para lá. No final das contas, Davi e seus homens estão aqui e os homens de Saul estão em volta. E isso certamente pode fazer com que o seu coração acabe entristecido. Talvez você já tenha enfrentado problemas assim, em que a única alternativa que parecia haver é desistir. Não tem mais nada para fazer. Tudo o que tinha para fazer já foi feito. E se você tiver em mente as palavras de Jesus, de que o mundo que odiou Jesus também vai odiar você que é crente, você vai ter plena certeza de que se você nunca enfrentou um momento assim, é plenamente possível de que uma hora isso aconteça. Ao comentar esse texto, um pastor chamado Richard Phillips aponta de forma muito precisa e muito correta. Ele diz assim: aqui, nesse momento, Davi segue um caminho em que o seu maior descendente irá trilhar perfeitamente, cercado por inimigos maus, por alguém próximo e entregue para sofrer suplício e morte. Não é isso que está acontecendo com Davi? Ele é inocente, alguém próximo dele está traindo, já ele pode vir a morrer nas mãos de Saul. E a grande questão que surge depois dessa realidade, no mundo quebrado, você pode ser traído ou pode se decepcionar com pessoas muito perto de você, você pode ser duramente perseguido. A questão que surge é: como é que eu me porto? Como é que você vai agir no momento em que você estiver ameaçado? Então, você tem a última lição do texto. Você precisa confiar e descansar no cuidado do Senhor. A situação é bastante crítica. Davi está cercado, os homens de Saul, junto com o rei, estão em torno dele. Ao que tudo indica, não adianta mais fugir. Olha, deu. Não tem mais jeito. Contudo, você precisa lembrar que Deus tem uma promessa para Davi. Davi será o rei de Israel. Davi já foi ungido por Samuel. Davi está aguardando apenas o momento em que ele irá assumir o trono. Apesar do texto não relatar, você sabe, por causa do Salmo, que Davi orou nesse momento. Vai lá no Salmo 54 de novo.
Davi está reconhecendo a difícil situação e está buscando ao Senhor. E eu vou ler de novo o título do salmo. Ao mestre de canto, salmo didático. Depois de orar, Davi ainda colocou isso escrito para ensinar a outros, ensinar a você, acerca de como se portar numa situação assim. Salmo didático para instrumentos de cordas de Davi, quando os ifeus vieram dizer a Saul, não está Davi homiciado entre nós? Veja os versos 3 a 5. Pois contra mim se levantam os insolentes ou os estranhos, e os violentos procuram tirar minha vida. Não tem Deus diante de si. Estes homens são terríveis. Estes homens não são piedosos. Estes homens seguem apenas o seu coração corrompido. Eis que Deus é o meu ajudador. O Senhor é quem me sustenta a vida. Ele retribuirá o mal aos meus opressores. Por tua fidelidade, dá cabo deles. Repare a expressão. Por que Davi sabe que Deus vai acabar com os seus inimigos? Porque Deus é fiel. Deus não volta atrás da sua palavra. Deus disse que Davi seria o rei. Davi já foi ungido. Veja que essa é a mesma convicção de Jonatas. Quando Jonatas foi lá fortalecer o coração de Davi, ele relembrou essas palavras: olha, não adianta o que o meu pai está fazendo, você vai ser rei. E agora Davi ora ao Senhor, convicto de que Deus é fiel. No texto lá de Samuel, você então percebe a providência de Deus no momento em que tudo parecia perdido. Verso 27. Então veio o mensageiro a Saul dizendo: apressa-te e vem, porque os filisteus invadiram a terra. E quando você está olhando para a narrativa, em princípio, parece ser um comentário bastante despretensioso aqui do autor. Parece que está fora do lugar. Imagina que a cena que está sendo escrita é o clímax da história. O homem que está sendo perseguido foi cercado. Agora o rei vai pegar e de repente o narrador diz assim: então veio uma notícia dizendo a Saul que os filisteus estavam atacando. Mas veja, Saul já não tinha se importado com isso lá atrás. Ele não estava nem aí. Ele só estava focado em Davi. É por isso que a cidade de Keila ficou à mercê destes homens. E foi Davi que foi salvar a cidade de Keila. Mas agora que a história parece que vai ter um fim, que vai ter um desfecho, que Saul vai de fato matar Davi, o narrador diz: chegou uma notícia para Saul. Então veja o que acontecerá no verso seguinte. Pelo que Saul desistiu de perseguir Davi e se foi contra os filisteus. Por esta razão, aquele lugar se chamou Pedra de Escape. Deus usou então uma situação que estava acontecendo longe dali. Deus usou alguém para trazer essa notícia para Saul. E Saul, que até então não está ligando para essas cidades, ele está querendo Davi para e fala assim: eu vou lá e eu vou pelejar contra os filisteus. E larga Davi de lado. Improvável. Deus guarda o seu povo. Deus cuida do seu povo. Deus está atento ao clamor do seu povo. O Senhor usa toda essa circunstância a fim de livrar a Davi. O Senhor é fiel. E é curioso notar o nome dado por Davi àquele local em que Deus o havia salvado. Lembra que ele estava perto de uma penha, de uma pedra? Tem gente que não sabe que penha é pedra.
É por isso que a senhora da penha está ali, certo? É a senhora da pedra, pretensamente. Davi está aqui na penha, eles estão de um lado, Saul e os seus homens do outro lado. E ele chama esta pedra que separou Saul de Davi de pedra de escape, ou literalmente, pedra de separação. Porque foi a pedra que separou um do outro, e é nesse momento em que eles estão separados, mas Saul está cercando, é que vem a notícia, e é dali que Saul vai embora. Foi a pedra que ficou entre Saul e Davi, pela providência, a despeito de todo o perigo. Davi encontrou socorro no Senhor, no Deus a quem ele orou, no Deus a quem ele buscou. E no verso 29 o texto termina dizendo: subiu Davi daquele lugar e ficou nos lugares seguros de En-Gedi. Você percebe que Davi descansa no cuidado do Senhor quando você percebe a sua oração. Volte lá no Salmo 54. As palavras de Davi, elas revelam muito da sua convicção. Verso 4: eis que Deus é o meu ajudador. Olha, parece que não tem solução, hein? Parece que dessa vez Saul vai me pegar mesmo. Deus é o meu ajudador. O Senhor é quem sustenta a minha vida. Ele retribuirá o mal aos meus opressores. Por sua fidelidade, dá cabo deles. Louvarei, oferecer-te-ei voluntariamente sacrifícios. Louvarei o teu nome, ó Senhor, porque é bom. Pois me livrou de todas as tribulações e os meus olhos se enchem com a ruína dos meus inimigos. Perceba a certeza de que Davi contava com o auxílio de Deus, levou Davi a adorar e dizer que Deus estava livrando ele dos inimigos, mesmo que Saul ainda estivesse por ali. Davi confiava no cuidado do Senhor. Ele sabia qual era o propósito de Deus para a sua vida, levá-lo ao trono. E quando ele era pautado na sua convicção. Talvez você pense assim, mas pastor, eu não sei o que Deus tem para mim. Davi tinha uma promessa muito específica, né? Ele vai ser o rei. Eu não sei o que Deus tem para a minha vida. Davi estava numa situação bem melhor do que a minha. É isso que alguns pensam. Quando olham as histórias do Antigo Testamento, no momento em que Deus falou muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas. Entretanto, o que a Bíblia vai mostrar é que nos últimos dias o Senhor falou a você pelo Filho. A forma como Deus se revela hoje à sua igreja é incomparavelmente maior do que a maneira com que ele falou para Davi. E apesar de você não ter algo tão específico como o que está acontecendo aqui com Davi, você conhece pela Escritura as promessas do Senhor. É certo que se você não conhecer essas promessas, você nunca irá conseguir descansar no cuidado de Deus. Como eu disse, ainda que você não tenha uma promessa específica para a sua vida, se você viver pautado naquilo que a Escritura diz, lembrando que a vontade de Deus é sempre boa, agradável e perfeita, você também vai conseguir descansar no cuidado de Deus. Você vai conseguir fazer o que Davi fez em outra ocasião, quando ele já era rei e estava sendo perseguido mais uma vez pelo seu filho. Deito e pego no sono. Acordo porque o Senhor me sustenta. Davi tinha convicções muito firmadas em seu coração. É claro que pode ser que Deus não livre você das ameaças desse mundo terrível. Vários servos de Deus experimentaram até mesmo a morte na mão dos inimigos. No Novo Testamento você tem um diácono piedoso,
fiel, obedecendo a Deus na pregação e na proclamação do Evangelho, sendo perseguido de forma gratuita e morrendo, apedrejado. Deus não o livrou da morte. A Bíblia não garante que Deus irá livrar você de todas as suas tribulações. Contudo, há uma certeza que você nunca deve esquecer. Você tem uma pedra de escape, tal qual o Davi. E ainda que você pereça nesse mundo, você nunca irá perecer eternamente. Jesus é a pedra que separa você dos ímpios. Você quer ver como que Pedro fala isso? Vai lá na primeira carta de Pedro. Capítulo de número 2, a partir do verso 4. Chegando-vos para ele, a pedra que vive, rejeitada assim pelos homens, mas para com Deus, eleita e preciosa. Também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual, para ser de sacerdócio santo, a fim de oferecer de sacrifícios espirituais agradáveis a Deus, por intermédio de Jesus Cristo. Pois isso está na Escritura. Eis que põe em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, e quem nela crer não será de modo algum envergonhado. Você creu nessa pedra? Essa é a pedra de escape. Essa é a pedra que faz divisão entre você e esse mundo terrível. E é isso que Pedro continuará dizendo. Para vós outros, portanto, os que credes, é a preciosidade, mas para os descrentes, a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular e pedra de tropeço e rocha de ofensa. São estes os que tropeçam na palavra, sendo desobedientes, para o que também foram postos. É o relacionamento com Cristo, meus irmãos, que separa justos de ímpios. É isso que nós vemos, por exemplo, quando nos aproximamos da mesa do Senhor. Os sacramentos, eles tornam muito claro quem é de Deus e quem não é de Deus. Quem é de Deus participa da mesa. Quem não é de Deus está afastado da mesa. Essa mesa aponta para a obra bendita da rocha eterna, do Jesus que é a pedra de separação, e é por estar nele que Pedro vai dizer que você é feito o seguinte, verso 9 de 1 Pedro 2, vós, porém, diferente dos ímpios, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós sim que antes não erais povo, mas que agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. A pedra de escape livrou você da destruição. Livrou você de um terrível destino. E é por isso que Jesus diz aos seus discípulos, quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. A semelhança de Davi, pode ser que você enfrente ocasiões em que se vê ameaçado. Mas de igual modo você precisa descansar no Senhor. Lembre-se, você pode ser traído por pessoas chegadas. Isso ocorreu com Davi, prenunciando o que ocorreria com Jesus Cristo.
quando Judas, querendo lucrar 30 moedas, entregou o seu Salvador. Um amigo próximo. Você pode ser duramente perseguido. E mais uma vez o que ocorre aqui com Davi é um prenúncio da perseguição sofrida pelo seu Redentor. Os doutores da lei o perseguiram. A todo tempo eles queriam pegá-lo em contradição a fim de o condenar. Jesus foi duramente perseguido. E se isso ocorreu com Davi, e se isso ocorreu com o Senhor Jesus Cristo, tudo isso mostra que você não está imune aos sofrimentos dessa vida. Entretanto, como Davi, mas principalmente como Jesus, o seu Redentor, você precisa descansar no cuidado do Senhor. A oração de Davi aponta para isso. Deus é o meu ajudador. O Senhor é quem sustenta a minha vida. Você percebe também em Jesus que ele confiava plenamente no cuidado do Pai. Lá em Mateus, quando Jesus estava para ser preso e Pedro se adiantou para perseguir, para defender o seu mestre, sacou a espada, arrancou a orelha do guarda. O que ele ouviu de Jesus foi o seguinte: acaso pensas que eu não posso rogar ao meu Pai, e ele me mandaria nesse momento mais de 12 legiões de anjos? Pedro, você acha que você é o meu ajudador? Você acha que você é o meu defensor? Você acha que eu dependo de uma espadinha? Se eu rogasse ao meu Pai, ele mandaria 12 legiões. Então por que ele não rogou? Ele diz isso no restante do texto. Como, pois, se cumpririam as Escrituras, segundo as quais assim deve suceder? Confiando no cuidado do seu Pai, Jesus não temeu aqueles que estavam ameaçando a ele, se entregou à morte, porque estava escrito que para a sua redenção, para a redenção da igreja, a rocha eterna se faria homem, seria traspassado na cruz maldita. Não para que, crendo nele, os seus problemas acabassem. Não é para que você nunca mais tivesse problema com a sua conta bancária, mas para que você tivesse plena certeza da vida eterna. E é por isso que, salvo por Cristo, você precisa descansar no governo dele. A despeito de muitas vezes ser traído por pessoas próximas, a despeito de muitas vezes sofrer perseguições injustas, o Deus que enviou o seu único filho para morrer na cruz do Calvário, que governou toda a história a fim de que alguém da tribo de Judá se assentasse para sempre no trono de Davi, fizesse isso e reinasse agora para sempre, dando ao seu povo plena redenção, plena segurança. Confie e descanse no cuidado do seu Redentor.